Você sabia que o foco repetitivo nas experiências negativas, quando elas acontecem de maneira contínua, elas disparam estresse, negatividade e isso diminui a resiliência emocional, ao invés de criar uma interpretação mais produtiva e positiva diante da vida. O que eu quero dizer com isso? Fica comigo até o final. Eu sou Luciane Mina, psicóloga, venho trazendo algumas reflexões para que a gente tenha a possibilidade de transformar a nossa qualidade de vida diária, sabe? E uma das minhas preocupações é o nosso diálogo interno. Como a gente se comunica com a gente mesmo e como a gente se comunica com o outro. A palavra, ela vai nos criar uma realidade bastante interessante. Eu trouxe aqui algumas coisas para não perder o fio da meada, mas o que eu quero com muita ênfase, né, nesses 30 anos trabalhando em psicologia, acompanhando pessoas como cientista do comportamento, o que eu percebo é que a palavra é o ponto primordial de resultados de uma pessoa para outra. Como ela interpreta, como ela descreve o que ela está fazendo, o que ela está vivenciando, o que ela está atravessando. Quanto mais potente é a sua descrição, mais e mais possibilidades ela identifica de alternativas, de criar caminhos para estar melhor. E isso é muito importante porque na atualidade nós não temos poucos desafios, pelo contrário, né? Nós temos muita coisa que a gente precisa enfrentar e essas coisas elas vão ser vencidas com muito mais facilidade se a gente tiver dados, se a gente tiver conhecimento. Dizem, e eu costumo também acreditar nisso, que o pior inimigo do medo é o conhecimento. Quando você tem medo, significa que você não conhece o ambiente como um todo e também recebe um sinal de que você deve pesquisar, conhecer, trabalhar isso. Agora, se você vai fazer isso ou não, não sei. Eu estou aqui para te auxiliar nessa tarefa. A primeira coisa que eu quero que você observe é que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de adaptação. As pessoas que estão morando em determinada região, todo o cérebro dela, todo o sistema dela, todo o corpo dela se adequa. Principalmente quando ela muda de região, ela sente, ela percebe, né, o que talvez uma outra pessoa que vive lá não se dê conta, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A neuroplasticidade do nosso sistema, do nosso cérebro, ele cresce com a nossa habilidade, com a nossa frequência e com o uso de palavras que fortaleçam o nosso sistema. E aí, o que acontece? A gente precisa usar o nosso pensamento, a nossa palavra de uma maneira bastante produtiva. Por quê? Trouxe aqui alguns dados que eu acho que vão ser bem interessantes para trabalhar o que a gente quer. Estudos mostram que a autocrítica ativa áreas do cérebro associadas ao sofrimento emocional, como a ínsula e o córtex olha, até difícil dizer, cingulado anterior, que estão envolvidas na experiência de dor emocional. Em contrapartida, a prática de autocompaixão, que inclui o uso de palavras de apoio, ativa redes neurais associadas ao sistema de recompensa e autorregulação. Então, a neurocientista Chris Neve, que estuda autocompaixão, descobriu que essa prática ativa o córtex pré-frontal e o sistema límbico,
promovendo uma resposta de calma e apoio emocional, em vez de uma reação de estresse. Então, o que a gente quer perceber com isso? Quando a gente usa palavras positivas, quando a gente usa da autocompaixão, quando a gente consegue procurar compreender que aquela situação que a gente está vivendo não é por acaso, pelo contrário, ela está ali para nos estimular a alcançar um resultado melhor, o nosso cérebro parece que ele se abre para buscar alternativas, para justificar determinadas coisas, para traduzir para ele mesmo certos níveis de pressão e tensão. Mas se a gente usa da reclamação, do julgamento, do acusar, a gente piora esse ambiente emocional e a gente cria uma possibilidade muito pequena de sair daquilo que está incomodando a gente. Então é muito importante que a gente entenda que o nosso cérebro, ao ter essa neuroplasticidade, ele vai se adaptar. Então, preste atenção. Ninguém pode te fazer sofrer mais de 30 dias. Esse sofrimento, ele só prossegue porque você traduz assim. Você está dando ênfase ao que o outro está pensando, está fazendo, está arquitetando. Se você, como um grande defunto, levanta do caixão, ele não tem como continuar te ferindo. O que você quer dizer com isso, Luciane? Quando você se envolve com outras questões, quando você descobre uma possibilidade de colocar sua atenção em outro lugar, se você se permite fazer um processo terapêutico para identificar qual é a utilidade daquela situação, se você desenvolve ferramentas que trazem para você o significado verdadeiro do para que enfrentar isso tudo, o impacto daquilo que tentava te destruir, ele se desfaz. Então, ele só permanece porque a gente continua dando assunto, continua explicando, continua batendo palma. Então, é muito importante que a gente, ao estar numa situação, saia dessa condição de reclamar. Reclamar é clamar de novo, ou seja, falar daquilo mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu estou ensinando meu cérebro a viver naquilo ali. E eu preciso oferecer novas alternativas, eu preciso dizer para as pessoas e principalmente dizer para mim que há novas alternativas. E essas novas alternativas a gente vai conseguir quando a gente faz um diário de gratidão. E aí a gente mostra para a gente mesmo todas as conquistas, todos os passos realizados no nosso dia a dia. Quando a gente consegue monitorar o nosso pensamento e identificar aonde esse pensamento está sendo improdutivo e ressignificar, ou seja, dar um novo significado. Então, eu gosto muito de um exemplo que uma pessoa dizia assim, meu chefe não larga do meu pé, o tempo inteiro está perturbando, e o outro respondeu para ele, se realmente você estivesse perturbando, ele já tinha te mandado para o RH, já tinha te dispensado. Se ele está pegando no seu pé, se ele está insistindo, se ele está falando com você, preste bem atenção, ele ainda acredita em ti. E aí, a partir daquela colocação, o funcionário se permite até ouvir as exigências do seu chefe, né? Então, quando a gente reenquadra o nosso pensamento, nós temos uma possibilidade de ressignificar um contexto, e dessa ressignificação a gente consegue fazer com que as pessoas tragam para nós um eco também positivo. Porque se eu reclamo, o outro reclama. Se eu julgo, o outro julga. Se eu elogio, o outro, se não fizer um elogio, ele pelo menos não tem ambiente favorável para reclamar. Entende? Então é muito importante que a gente consiga usar de afirmações positivas, que a gente consiga neutralizar o espaço mental negativo quando a gente usa afirmações, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo dá certo para mim, tudo posso naquele que me fortalece.
A cada dia, todas as horas, eu estou melhor, 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 melhor. Quando eu vou usando essas afirmativas, eu crio um ambiente interno favorável para olhar e buscar novas alternativas dentro do contexto que eu estou. Inclusive, naquelas informações que eu disse que trouxe, em 2017, um estudo de Michael Postner, na Universidade de Oregon, ele investigou o viés negativo e descobriu que o foco repetitivo nas experiências, ela faz com que a gente não invista nas possibilidades, na positividade. É como se a gente ajustasse o nosso olhar para o que está ruim, para o que está faltando, para o que está difícil, para o que eu não posso. Quando eu, então, uso o lado reverso, como a gratidão, mindfulness, todas essas conexões, elas vão sendo positivas. E ao serem positivas, elas disparam, né, uma parte do meu cérebro, que a gente chama de amígdala, com respostas negativas. A gente consegue atenuar essas respostas e criar uma conexão do córtex pré-frontal e a amígdala, diminuindo, olha que legal, a reatividade emocional negativa e fortalecendo a regulação emocional. Então a gente tem sim uma possibilidade real de interferir nas nossas reações. A questão é quem está mandando na parada. É você ou você está sendo joguete das situações, joguete das outras pessoas, joguete do ambiente? Quem é que coordena os resultados? E é importante que a gente observe que o espaço mental de sofrimento, ele tem uma manutenção feita por nós mesmos. Então somos nós que fazemos a manutenção desse quadro negativo. Somos nós que fazemos a manutenção de um ambiente agressivo. Somos nós que fazemos a manutenção de pessoas nos incomodando. Somos nós que fazemos a manutenção de relações tóxicas. Porque a hora que a gente disser, chega, não quero mais, não tem nada nem ninguém que te obrigue a ficar ali. Somente você é a maior autoridade na sua vida. Inclusive, olha outro dado aqui importante naquilo que eu estou falando. Um estudo publicado no Journal of Positive Psychology, pesquisadores descobriram que o uso de palavras positivas, atenção, em práticas como meditação, bondade amorosa, gratidão ativa, o núcleo accumbens, uma área do cérebro ligada ao sistema de recompensa, ele aumenta a liberação de dopamina e oxitocina, neurotransmissores relacionados ao bem-estar e à resiliência emocional. Em vez de estimular o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que ativa o estresse. Então, quando a gente consegue trazer palavras positivas, quando a gente consegue trazer lembranças positivas, quando a gente se permite mergulhar em emoções positivas, esse núcleo accumbens, ele se percebe, permite ser estimulado, e aí ele vai liberando cada vez mais dopamina, oxitocina, ou seja, são hormônios, né, que vão favorecendo o nosso bem-estar. Isso é tão sério que foi feito uma pesquisa com ratos e se estimulou, deu-se um pedaço de queijo para ele e se estimulou essa área do cérebro. Quando ele tem essa área do cérebro estimulada, ele não parava para beber água, ele não parava para comer, ele não parava para descansar. O tempo inteiro ele ficava fazendo a atividade que estava sendo proposta para conseguir aquele queijo. E se você tem algumas pessoas que não largam o celular,
algumas pessoas que não se permitem fazer coisas diferentes, algumas pessoas que estão viciadas em determinadas coisas, elas têm essa área e por isso é importante trazer a interferência bioquímica para identificar o que está acontecendo. Não basta dizer, larga esse celular, né? Vem conversar com a gente. Não, isso não é suficiente. É necessário buscar um profissional que possa te auxiliar nesse quesito, principalmente quanto mais jovem é essa pessoa, né? E infelizmente a gente tem percebido que se usa da tela como deixa eu ocupar essa criança, só que eu ali também estou estimulando essa área cerebral e quando eu estimulo essa área cerebral, depois para desestimular vai dar ruim, entende? Então cuidado com o que você oferece para as crianças, cuidado que você oferece para você, né? Então, em uma pesquisa de 2015, publicada na Social Cognitive and Affective Neurociência, foi observado que a prática de repetir palavras positivas, eu sou capaz, eu estou seguro, foi observado que isso pode reduzir o estresse, aumentar as áreas do cérebro que aumentam uma resposta de calma, equilíbrio emocional e uma sensação de segurança interna. Então, primeiro pedir desculpa pela minha pronúncia de inglês, que não é boa, mas eu quis pesquisar isso e dizer para você que nós temos possibilidade sim de modificar o nosso ambiente interno, mas nós precisamos ter vigilância com a palavra, não só a palavra proferida para o outro, mas aquela que a gente vai dizendo para a gente mesmo. Quanto mais eu uso palavras positivas para mudar o meu ambiente, mais força e autoconfiança eu tenho. Muitas vezes a gente observa o quanto que atualmente as pessoas têm compartilhado informações que deixam a gente tenso, sabe? Lá no Rio Grande do Sul tá acontecendo, aí conta com detalhe e a gente fica sufocado, eu chamo assim, aquilo dá uma sufeca muito grande, né? Mas efetivamente a gente não pode ir lá e mover. A gente pode, assim, achar alguém que foi dar fazer uma doação, ajudar uma pessoa, mas ir lá, se a gente não pode, o ideal não é compartilhar essa informação. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, não me chame para fazer uma caminhada contra a violência, me chame para fazer uma caminhada a favor da paz. O propósito é o mesmo, mas o caminho é diferente. Então, se eu sei que tem pessoas que estão passando fome, se eu sei que tem pessoas atravessando guerra, se eu sei que tem pessoas atravessando limitação, contar isso com detalhe para outras pessoas não vai ajudar. Pelo contrário, energeticamente só solidifica o que está acontecendo lá. Mas se você cria aqui um movimento oposto, onde você procura vibrar de maneira produtiva, positiva, harmoniosa, você dispara no seu cérebro todas as áreas que vão estimular o melhor em você. Mas, em contrapartida, você deixa de estimular nos outros essa depreciação física, porque no contínuo disso vai dar problema, né? Então, é muito importante que a gente consiga identificar, né? Eu vou te convidar a fazer um exercício muito breve. Lembre-se de coisas que te preocupam. Lembre-se de situações que te amofinam. O corpo responde de uma forma. Da mesma forma, como quando você lembra de coisas produtivas, harmoniosas, de vitórias, de conquistas, você tem força para mais.
E é esse o meu desafio aqui para você. Se você pode ir nos lugares de dor, puxa, que legal. Vai, ajuda. Mas se você não pode, fique aqui e vibre por lá de maneira produtiva. Faça coisas boas, seja feliz. Aquelas pessoas que já me acompanham há muito tempo, eu vou te dizer, seja feliz. Né? Olhe para aquilo de maneira produtiva. Entenda que a sua palavra, a sua atitude, a sua força vai fazer a diferença. E se você fizer a diferença, você vai ter a possibilidade real de ser útil para aquele lugar. Lembre-se, você é luz. Lembre-se, você, na sua emanação, você interfere nos que estão próximos. Imagina em quem está distante. E se você tem essa preocupação com essa pessoa, então cuide sim de quem está lá. Procure mobilizar essas pessoas, mas não criando mais sofrimento, não deixando o coração mais preocupado, né? Eu frequento um grupo que houve uma época em que nós nos encontrávamos semanalmente para orar pelos refugiados, pedindo que nós pudéssemos emanar luz, emanar confiança, emanar amor para aqueles que estavam em situação de ser um refugiado. Então isso tem muito mais força do que ficar do lado de cá dizendo, ai, não devia, não podia, tá sofrendo. Não vai valer a pena, né? Então, cuidado com o que você dispara no coração do outro. Nós somos responsáveis também por isso. E para encerrar, eu queria de novo falar de um estudo que diz assim, estudo em neuroplasticidade mostra que quando se repete um padrão de pensamento, com queixa, com reclamação, isso fortalece as redes neurais associadas a essas emoções. O psiquiatra, lá vou eu nas minhas pronúncias ruins, Norman Doidge, do livro Brain Death, Change Itself, ou seja, mude o seu próprio cérebro. Ele explica, neurônios que disparam junto, eles se conectam, indicando que padrões de pensamento e emoção repetitivas reforçam as redes neurais associadas a ele, tornando mais provável que seja ativado novamente no futuro. Então, quando a gente usa muito da palavra de confiança, de estímulo, de vai em frente, eu vou conseguir, nós tocamos a nós mesmos e ao outro em campos de positividade e assim nós vamos disparar em novas situações essa mesma estratégia. Contudo, se a gente provoca, estimula o medo, a raiva, a angústia, o ódio, o desespero, a solidão, todos esses neurônios que foram ativados, eles vão de novo, só que em momentos que você não dá esse comando, eles vão disparar e eles vão ficar assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais disso. Então, dê para você a oportunidade de você criar um jardim de confiança, de alegria, de paz, de amizade, de colo, de abraço. Dê isso verdadeiramente para você, para o outro. E você assim cria em você a possibilidade de uma força efetiva de transformação para o planeta. Então, que você possa ser essa ferramenta, que você possa estimular as pessoas a serem essa ferramenta e que nós possamos juntos auxiliar efetivamente para a paz no nosso planeta. Então, que a gente possa fazer isso com muito carinho, sabe? Eu gosto muito de dizer o seguinte, ado, cada um no seu quadrado. Se cada um fizer a sua partezinha, nós vamos no final encontrar um melhor resultado. Então eu conto com você. Se você entender que esse assunto pode ser útil para alguém, por favor, compartilhe. Quanto mais a gente leva para novas pessoas essa informação, mais a gente fortalece o planeta na sua positividade. Curte,
né? Se você ainda não conhece o meu canal, sinta-se convidado, vem conhecer, se inscreve no canal e que possamos então identificar outros meios, outros momentos de sermos ponto de mudança e fortalecimento para o planeta. Ele merece e a gente pode. Tá bem? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.